Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Senhor, consagramos a Ti o nosso dia e pedimos ao Senhor, cobre com o Teu precioso sangue o nosso Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Declaramos que tudo está debaixo do Teu controle. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu tenho duas instruções poderosas para compartilhar com você nesse começo de dia. Primeiro, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus. Eu vejo pessoas que, aos dois grupos, né? As pessoas que estão festejando a vitória e há um grupo que está triste. Bem, entenda uma coisa, querido. Tudo o que acontece na nossa vida e ao nosso redor, ou é amando de Deus, ou é permissão de Deus. Então, descansa teu coração, porque Deus não perdeu o controle de nada. Oremos agora pelas autoridades que Deus constituiu e abençoemos para que tenhamos paz, prosperidade, entendendo que Deus está no controle, Deus está à frente. E com isso eu quero trazer uma reflexão do que adianta tantas brigas, inimizades, desrespeito, famílias que não se falam mais, pessoas que não se conversam. Ou seja, nós, por mais que tenhamos uma posição relativo a tudo que estamos vivendo, nós não podemos esquecer dos nossos princípios e valores cristãos. Eu vi cristãos, nesse tempo, se xingando, falando palavrões. E a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair palavra torpe. Eu falava palavrão quando eu estava lá no mundo. Quando eu estava lá no mundo, eu falava palavrão. Quando me converti, o Espírito Santo me disse que isso era errado. E nós temos visto hoje pessoas que não têm, mensurado as suas palavras. A quem isso pode atingir, que estão afastando pessoas, cada um com seu cada um. Mas entenda uma coisa, o que não pode faltar na nossa vida é o governo de Deus, queridos. Independente de direita ou de esquerda, cada um é livre para escolher. O governo de Deus que não pode faltar sobre a nossa vida. É o governo do Senhor que não pode faltar sobre a tua vida. Porque independente de quem governe, Deus continua sendo Deus. E é o governo de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. Por isso, pode aquietar teu coração. Aquieta teu coração porque o Senhor está na frente. Aquieta teu coração porque o homem pode até onde Deus permite.
A hora que Deus não permitir mais, lembra que eu disse para vocês há um tempo atrás? Eu disse para vocês há um tempo atrás e vou repetir o que eu falei. Eu vou repetir o que eu falei. O homem pode até pensar em apertar um botão e dar fim a tudo, certo? O homem pode até pensar que tem esse poder, mas ele tem até Deus permitir. Porque antes dele apertar o dedo no botão, Deus pode quebrar o dedo dele. Sabe por quê, querido? Porque Deus está no controle. Tudo que você tem que fazer é orar, fazer a sua parte, mas entender que Deus não perdeu a direção das nossas vidas. Deus não perdeu a direção do nosso coração. Por isso, descansa teu coração no Senhor. Amém? Confia no Senhor. E a segunda coisa que eu quero falar é sobre a importância. Eu tenho falado isso já faz alguns dias, mas eu quero aqui voltar a falar sobre isso. O Senhor, há alguns anos atrás, Ele me deu uma direção. Ele falou comigo e Ele me disse de sempre colocar o meu ministério profético na frente do meu ministério pastoral. O Senhor me disse que eu não poderia inverter a ordem das coisas na minha vida. E nos últimos dias Deus tem falado muito comigo sobre isso. Deus tem falado tremendamente. E eu tomei uma decisão essa semana e eu acredito que foi uma decisão baseada naquilo que Deus me falou. Nós, quando viemos para São Paulo, nós viemos por uma palavra de Deus. Deus falou comigo, eu estava no Rio de Janeiro, estava fazendo um grande evento. Deus falou comigo naquele evento. E então mexi completamente em toda a estrutura que estava ao meu redor. Vim embora do sul do Rio Grande do Sul, aqui para o sudeste do país. Estou hoje no coração do Brasil, que é São Paulo. E obedeci a Deus. Quando foi fevereiro ou março, eu e a minha casa, a gente congrega. Entendemos a importância de uma igreja. Então começamos alguns cultos no hotel e aqueles cultos tomaram uma proporção assim maior do que a gente imaginou. E as pessoas começaram a vir e, enfim, aí alugamos um prédio bem no centro de São Paulo, na República. Um prédio muito bom, um lugar extraordinário, que em menos de 30 dias lotou. Tivemos que fazer 2 cultos no domingo, um culto de manhã cedo e outro culto mais tarde. E a igreja cresceu absurdamente. Alguns meses depois, Deus nos deu a direção de abrirmos uma igreja em Alphaville, Barueri. E aqui encontramos um prédio muito bom, prédio grande, que dá para muitas pessoas, algumas centenas de pessoas. E começamos o trabalho aqui fazem mais ou menos 45 dias, vai fechar 2 meses, agora na semana que vem. E a igreja também cresceu, só que cresceu de uma maneira extraordinária, ainda muito mais do que na República. E isso nos surpreendeu também. Só que eu tenho uma palavra de Deus, que eu nunca posso deixar o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético. Até porque, a partir de janeiro, eu vou retomar os meus eventos, eu vou retomar as minhas viagens. E Deus nos deu uma direção. Deus nos deu uma direção de trazer a equipe da República
aqui para Alphaville, para nos ajudar na igreja. O apóstolo José, eu preciso que ele me ajude aqui na igreja, porque os meus compromissos com o ministério são muitos, muitos. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, tanto que se você entrar hoje na nossa igreja aqui da República, você vai ver várias bandeirinhas. Cada bandeira são pessoas que nos visitaram aqui no novo prédio em 1 mês e meio. Ou seja, as pessoas vêm de outros países para participar dos nossos cultos, nos nossos eventos, as pessoas vêm de várias regiões do Brasil. Então, todo culto, por exemplo, nesse culto agora de domingo, tinha gente do Rio, tinha gente do norte do país. Ou seja, toda reunião tem gente de outro lado, tá? Então, nossa igreja é uma igreja realmente de nações. Uma igreja que as pessoas vêm de várias partes por causa da unção de Deus, da unção profética que Deus me deu. Enfim, é algo extraordinário. E Deus me deu essa direção, sabe, de trazer. E eu entendi que o tempo lá na República encerrou. Estava dando tudo certo lá, os cultos cheios, cultos quase toda semana, cultos à tarde. Mas a igreja daqui cresceu muito e eu preciso de pessoas para nos ajudar. Então eu decidi que é tempo de ajuntar e não de espalhar. Então aos nossos irmãos aí, que congregavam conosco ali na República, eu tenho um convite para vocês, venham para cá, todos vocês. Eu já chamei o apóstolo José, ele já teve a reunião com todos vocês. E enfim, estou dando aqui o anúncio para todos vocês virem para cá e estarem conosco. O apóstolo José, eu preciso dele aqui na igreja, no dia a dia da igreja, comigo, certo? Para que ele cuide de muitos assuntos junto com a minha esposa. Minha esposa cuida de muita coisa na igreja. E eu tenho que sempre colocar o meu ministério profético na frente. Então, vou continuar, ajudando na igreja, tomando as decisões na igreja, mas eu preciso dessa equipe me ajudando e trabalhando comigo. Por que eu disse isso para vocês? Por que, inclusive, eu decidi falar aqui publicamente? Só para ensinar um princípio para vocês. Qual o princípio, profeta? O princípio que nós nunca podemos esquecer o que Deus fala com a gente. Sabe? Já fazia uns 15 dias que eu estava muito preocupado. Uns 15 dias que eu estava muito preocupado. Porque eu tenho que ter um cuidado para não andar em desobediência com Deus. E Deus me disse, sempre, coloque o ministério profético à frente do pastoral. Nunca inverta as ordens mais. Então, eu continuo com o meu trabalho pastoral, mas sempre com o profético na frente. Para que eu não perca o rumo daquilo que Deus me deu. Você tem que entender, querido, que quando Deus dá uma direção para você, não é você que tem que mudar essa direção. Eu acredito que hoje as coisas acontecem, os milagres acontecem. Bem, teve um casal ontem que viajou 500 quilômetros para dar o testemunho da gravidez da mulher. Trouxeram o bebezinho para mim conhecer, do milagre que Deus fez esse casal. Andaram 500 quilômetros ontem para poder dar o testemunho no altar. Ou seja, se essas coisas estão acontecendo, é porque existe uma obediência, existe um princípio que está sendo cumprido. As pessoas, elas não entendem, muitas vezes, quando Deus fala com a gente. Elas dizem, não, mas isso não pode ser de Deus, porque me afeta o outro. Gente, muitas vezes, as decisões que Deus nos dá, as direções que Ele nos dá, vai realmente nos afetar. Vai realmente mudar. Vai mudar a nossa história, vai mudar o rumo das coisas na vida da gente. Sabe? Eu sempre falo assim, que quando Deus ele faz algumas mexidas, são dolorosas, porque Deus mexe com nossos amigos, Deus mexe com nossa estrutura, Deus mexe com o nosso tempo, Deus mexe com tudo. Eu me lembro que eu estava com a minha vida muito tranquila lá no sul, sabe? Mal sabia eu que Deus tinha mais para mim. Mal sabia eu que Deus tinha coisas melhores. Então, andar por uma direção que Deus dá
tá aí o segredo, gente. Sabe? Andar por uma direção, sabe? Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando, o que Deus está direcionando. Você tem que aprender a dar ouvidos ao Espírito Santo. E um detalhe, nunca mude uma instrução que Deus te deu. Grava isso no teu coração. Nunca mude uma instrução que Deus te deu. Se você mudar uma instrução que Deus te deu, você vai pagar o preço por isso. Você sabe? E a gente tem que ter cuidado para não sair da direção de Deus. Olha, depois que eu tomei a decisão de trazer a equipe lá da República para cá, o que me apareceu de gente que sonhou, né? Sonhos totalmente estranhos, tirando daquilo que Deus havia me falado. Ou seja, as pessoas muitas vezes elas não compreendem que quando Deus fala com um homem de Deus, Deus sabe tudo. Sabe, elas não entendem, elas podem não entender. Mas o homem de Deus não pode permitir com que outras vozes sejam, sabe, acima da voz de Deus. Acima da voz de Deus. Aí você diz assim, não, profeta, mas pode ser a voz de Deus. Não é? Porque o nosso Deus, ele não vai contra a sua própria direção? Amém? Então, isso é algo que você tem que guardar no coração. E aqueles que amam a visão que o Senhor nos deu, eles vão nos acompanhar e vão entender, isso é do Espírito. Temos que estar juntos realmente, vão entender. Agora, quem não entender, eu vou fazer o quê? Vou só orar e abençoar. Amém? Eu tenho que obedecer a Deus, gente. Acima da voz do povo, eu tenho que obedecer a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, e quero pedir a cada um de vocês que está aqui nessa oração, cada um de vocês que está aqui, gostaria que compartilhasse com 7 pessoas essa oração, porque nós vamos orar para que essa semana seja uma semana de milagres. Você vai compartilhar com 7 pessoas, amém? Você vai compartilhar com 7 pessoas, manda para 7 aí, 7 amigos. Se você tem um grupo que você fez de oração, compartilha com o teu grupo de oração agora e deixa a tua curtida aqui nesse vídeo também. Isso vai ajudar com que mais pessoas sejam tocadas. Amém? Glória a Deus. Já compartilhou aí? Eu vou declarar o Salmo 91. Enquanto isso, eu vou liberar algumas palavras aqui. Tem uma pessoa que é dona de uma floricultura, que está aí ao vivo junto conosco. E que Deus manda dizer para você que é tempo de você alargar as tuas estacas, alargar o espaço da tua tenda, como diz a palavra, porque está vindo um tempo de grande prosperidade sobre a tua floricultura e você vai romper. Seja você quem for. Quero liberar uma palavra sobre a Catiane Souza, de Joaçaba, Santa Catarina, que está aí ao vivo junto conosco. E eu quero dizer para você, olha só, eu vejo como Deus te deu uma palavra muito afiada. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, mas ao mesmo tempo, você tem que usar isso como uma ferramenta de Deus, porque Deus, Ele vai lhe usar para decidir muitas questões. Então eu vejo a mão do Senhor sobre a tua vida. Também há uma juíza que está ao vivo aqui nessa live nesse momento. Há uma juíza, não sei aonde você está, mas você está aqui ao vivo e eu quero entregar uma palavra de Deus ao teu coração. E o Senhor me mostra restaurações acontecendo na tua casa, restaurações acontecendo na tua família. E Deus me disse assim, que algo que saiu das tuas mãos está voltando para as tuas mãos. Algo que Deus está colocando aí sobre você. Amém?
Deus está colocando isso sobre você. Está voltando para as tuas mãos, o Senhor me disse. Então pega como palavra profética de Deus sobre a tua vida. Flora Ferraz, que está aí. O Senhor manda dizer para você, Flora Ferraz. É tempo de você se movimentar, Flora. Sabe por quê? Porque Deus me mostrou como se você tivesse que sair de um lugar. Então é tempo de movimento. Seja na tua vida, seja na vida de alguém próximo de você. É tempo de movimento. Amém? É tempo de movimento. É tempo de você se movimentar. Aleluia. Há uma grande unção de Deus aqui nessa live hoje pela manhã. Amém? E muitos de vocês vão sentir essa presença de Deus tocando em vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou declarar o Salmo 91 que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma palavra para uma pessoa que está aí ao vivo e que desistiu de plantar. Ele teve alguma perda muito grande financeira e estava indeciso se deveria continuar plantando ou não. E Deus manda dizer para você, ei, não para de plantar. Não para de plantar, porque esse é o teu dom, e Deus vai abençoar a tua lavoura. Pega essa palavra aí em nome de Jesus. Pega essa palavra em nome de Jesus. Amém? Não para de plantar. Diz aí pro teu marido aí, ó, que está pensando em parar de plantar. Diz para ele não parar. Deus vai abençoar a lavoura dele. Pode dizer para ele aí. Pode dizer para ele. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, eu oro agora para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está nesta oração. Cobre sua vida, sua família com o precioso sangue de Jesus. Venha guardar a entrada e a saída. Venha livrar da maldade. Venha livrar, Senhor, do ódio. Venha livrar, Senhor, dos ataques por meio de palavras, de difamações, de mentiras, de invenções, de calúnias, de malfazejo, ou até mesmo de orações contrárias. Eu te peço, ó Deus, conduza a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Eu quero declarar como profeta de Deus, que cada pessoa que está aqui, Senhor, nestas orações, esta pessoa, meu Deus, ela vai estar sendo abençoada pelo Senhor a cada dia mais. Eu declaro em nome de Jesus que a paz do Senhor repousa sobre ela, que a alegria do Senhor repousa sobre ela, que a força do Senhor repousa sobre ela. E no nome de Jesus, Pai, todo aquele que está sendo atacado espiritualmente, atacado, Senhor, dentro da sua casa ou dentro da sua família, Senhor, em nome de Jesus, agora, Senhor, desvia toda flecha contra a vida do teu servo, contra a vida da tua serva. Eu quero declarar que o escudo sobrenatural
está sendo colocado, Senhor, em frente aos teus filhos. Livra eles do mal, livra eles das maldades, livra eles, Pai, de toda a contrariedade, no nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Eu quero declarar, Pai, que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre ele, que a unção do Senhor esteja sobre ela. Traga, Senhor, prosperidade, traga paz, derrama da tua graça, abundante, abundante sobre cada pessoa. Eu oro, Senhor, por céus abertos na vida dessa pessoa. Eu oro por céus abertos. Eu oro em nome de Jesus, declarando que as bênçãos do Senhor estão vindo sobre seus filhos, estão vindo sobre o seu cônjuge. Senhor, que o Senhor está derramando graça sobre a vida dessa pessoa e que pessoas, meu Deus, que não têm experiência com o Espírito Santo vão começar a ter. Aquele que não ouve a tua voz vai começar a ouvir. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu quero declarar, Pai, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Perdoa nossos pecados, perdoa nossos erros, lava-nos completamente, arranca de nós toda a imundícia, Pai. Arranca de nós, Pai, todas as fraquezas, todas as limitações, toda a sujeirada, Pai, de todo o mal que há nesse mundo, Senhor. Arranca de nós os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, Pai. E que possamos, Senhor, viver em Cristo, na Tua palavra, Pai, e no rio de vida. E nós te pedimos, ó Deus, que o poder sobrenatural do nosso Deus esteja sobre nós. Como disse Davi, Pai, que no Senhor Ele fazia proezas. E eu quero declarar, Pai, que cada pessoa hoje vai viver as proezas do Senhor. Senhor, esta pessoa vai viver as proezas do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que o poder sobrenatural do nosso Deus está sobre a vida dessa pessoa. O poder sobrenatural do nosso Deus está sobre a vida do meu irmão, está sobre a vida da minha irmã, para romper, para avançar, para conquistar no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero declarar que o fortalecimento do Espírito está vindo sobre ti. Por isso, você que está caído, levanta agora em nome de Jesus. Toda pessoa que está depressiva, toda pessoa que está desanimada, no nome de Jesus, levanta agora. Levanta agora. Eu quero declarar em nome de Jesus, todo aquele que estava abatido, em nome de Jesus, todo aquele que estava sendo pressionado, Senhor, eu quero declarar essa pessoa livre agora. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece, porque a luz do Senhor já está no teu caminho. Eu quero declarar, o Senhor está me direcionando a isso. Está vindo novas direções para pessoas que estão nessa oração. Está vindo novas direções a pessoas que vão receber instruções novas do Espírito Santo no dia de hoje. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua vida e declaro paz e prosperidade sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida.